Fala pessoal, e aí, tudo bem? Estamos aqui para mais um oráculo do dia, a nossa meditação da palavra de Deus. Então, pegue aí a sua Bíblia e vamos juntos aqui ler um texto e pensar um pouco a respeito do que a palavra de Deus tem a nos falar nesse momento, tá bom? O texto que vamos ler está em Mateus, capítulo de número 4, e o versículo é a partir do verso 12, tá bom? Vamos ler até o verso 17, mas o que eu queria frisar de fato é o verso 14. Mas para contextualizar bem, vamos ler a partir do 12 até o 17. Diz assim o texto: Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías. E o que ele disse foi isso: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E o verso 17, daí em diante, Jesus começou a pregar e dizer: arrependei-vos, ou arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. É interessante essa passagem, porque é o início aqui do ministério de Jesus, onde ele inicia o seu trabalho de pregação e anúncio do reino de Deus. E a partir de então as pessoas começam a olhar diferente para Jesus, diferente de como elas olhavam antes, né? De uma vida de uma pessoa normal, vivia no meio do povo e tal, como ele era normal, uma pessoa normal. Não havia nada de extraordinário esteticamente assim na pessoa de Jesus. Era uma personalidade normal. E o que nos chama a atenção aqui, que eu queria ressaltar para a nossa meditação, é o verso de número 14, que o Mateus ele vai dizer o seguinte: isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías. E o que aconteceu, que ele menciona aqui, é exatamente o verso 12 e 13, mais especificamente o 13, que vai dizer que Jesus deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, e ele inicia ali o seu trabalho, o seu serviço, pregando em Cafarnaum, Zebulon, Naftali, caminho do mar, né? Caminho além do Jordão, Galiléia dos gentios, como eles vão mencionar aqui. E por que isso é relevante nesse momento, né? Porque Jesus, estrategicamente, sabiamente, ele agiu dessa maneira, se mudando próximo ao início do seu trabalho, do seu ministério, para que se cumprisse exatamente o que o profeta Isaías tinha dito. Então, assim, Jesus estava trabalhando para que a palavra de Deus se cumprisse na vida dele. É isso aqui que é relevante, que eu queria mencionar para vocês. E por quê? Porque, assim, nós, como cristãos, servos de Deus, o que estamos fazendo para que a palavra de Deus ela se cumpra em nós? Não estou dizendo que a palavra de Deus ela depende de você para que se cumpra. Não, ela não depende. Mas eu preciso decidir fazer parte desse plano. Porque assim, o Senhor nos escolheu. Escolheu a mim, escolheu a você, e cada um de nós temos uma parcela de contribuição dentro deste grande cenário que é o que Deus escreveu. Então, conscientemente, nós precisamos fazer a nossa parte. E isso se realiza através do nosso trabalho, através daquilo que fazemos. Então eu quero que você desperte para uma consciência de serviço ao Senhor, e de serviço ao reino de Deus, de serviço à igreja, porque assim vamos fazer a palavra de Deus se cumprir,
né? Na nossa vida, na nossa história, né? Ela vai se cumprir no mundo, ela vai se cumprir na vida das pessoas. Tem muita gente trabalhando em função disso para que se cumpra a palavra de Deus. Mas o que você está fazendo, particularmente, especialmente você? O que você está fazendo? Qual a sua ocupação? Qual a sua contribuição dentro desse grande cenário que a palavra de Deus expõe para nós, coloca diante de nós? Então isso é muito importante e você precisa assumir essa responsabilidade, porque ninguém vai fazer isso por você. O que você precisa fazer é só você que pode fazer. Então, que a gente tenha essa consciência de que temos um lugar no reino de Deus e que esse lugar ele é ocupado para que também seja uma posição de serviço ao Senhor, de utilidade a Deus. Não existe ninguém inútil no reino de Deus. Todos que estão no reino de Deus são úteis para algum trabalho, para algum serviço. Então, assuma a sua responsabilidade. Cumpra o seu ministério, como Paulo diz a Timóteo, né? Cumpra cabalmente o ministério que lhe foi confiado. Não despreze o dom que há em ti. Isso aqui já é um outro ponto. Porque em cima do meu serviço, em cima daquilo que Deus quer que eu faça, existe um dom investido. Existe um investimento de Deus na minha vida e na tua vida, e isso não pode ser desperdiçado. Assim como Paulo diz que a graça do Senhor não foi em vão na minha vida, que você e eu possamos dizer a mesma coisa. A graça do Senhor não é em vão na minha vida. Eu vou trabalhar para o reino de Deus, eu vou trabalhar para Deus, eu vou trabalhar para a igreja, para que a palavra de Deus se cumpra na minha vida e para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Fique com essa palavra então, pense nisso, que Deus te abençoe. Lembre-se, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo e compartilha com todo mundo. Fica na paz e até a próxima.